Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Na sequência da nossa leitura, Daniel 5. Vamos ler 2 versículos apenas para iniciarmos. 5, 1 e 2 primeiro. Amém? Daniel 5. Profeta Daniel. Livro maravilhoso. 5, 1 e 2. Vamos ver. Encontraram todas? A palavra diz: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Até aqui, senta no teu lugar para iniciarmos a leitura dessa noite. Na sequência, então, prosseguindo aquilo que nós lemos semana passada, nós estamos no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. E nesse momento, o rei que nós meditamos aqui, o rei Nabucodonosor, desde o princípio do livro, morreu. Tinha morrido o homem, terminou a vida do famoso rei, do poderoso. Afinal, não tem posição, não tem poder, não tem riqueza que a morte não alcança, né? A morte alcança todos, e com ele não foi diferente. E em seu lugar assumiu seu filho, o tal do Belsazar, que era filho dele. O texto de hoje, então, inicia com esse novo rei, o filho de Nabucodonosor, dando um banquete para 1000 dos seus nobres do seu país, da sua corte. E nesse momento está todo mundo bêbado, né? Bacana assim, todo mundo bebão, e uma farra danada. E no meio de toda essa bebedice, o rei manda buscar os utensílios de ouro e prata que eram de uso exclusivo da adoração, para a adoração no templo de Jerusalém. Não sei se vocês se lembram lá atrás, quando nós lemos, que o pai dele, Nabucodonosor, tinha roubado, quando ele invadiu Jerusalém, ele roubou e guardou aqueles utensílios da adoração ao Senhor, guardou lá no seu castelo, no seu palácio. Tinha até um certo respeito. Mas o novo rei, então, no meio da farra lá, mandou trazer as taças de ouro, de prata, para que os seus convidados, devidamente maguaçados, lógico, né? E as suas mulheres, as suas concubinas pudessem beber à vontade. Lógico, essa é uma atitude gratuita de um escárnio, assim, sem motivo nenhum, né? É um pouco desrespeitosa. Essas taças aqui, esses utensílios, serviam exclusivamente para culto ao Senhor, eram usados só para isso. E a atitude aqui é de provocação. E você vai entender um pouco por quê. Agora, eles não faziam a menor ideia de quem eles estavam provocando. No versículo 3, nós lemos que então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas, beberam nas taças. E vejam a provocação. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. E no meio da farra aqui, então, a bebedice, todo mundo, a gente gosta de falar chapado, né? Mas escarnecendo, porque enquanto bebiam nas taças que eram utensílios de culto ao Senhor, iam louvando e enaltecendo imagens de outros deuses. A intenção aqui é muito proposital, quer dizer, pura provocação. Mas enquanto corria falta a farra, na parede mais iluminada do templo, diz o texto, olha que interessante, apareceram dedos, escrevendo no reboque da parede. Imagina um dedo ali furando a parede, um dedo furando a parede e escrevendo naquela parede. O texto diz que o tal do rei olhou e viu aquilo, e ele ficou branco, ele ficou pálido, de tão assustado, e de tal ponto que os seus joelhos batiam um no outro assim, e
e as pernas fraquejaram. Afinal de contas, ele estava brincando com quem não deve. Mas no verso 7, diz assim, ó, aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, astrólogos, adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido ainda. Seus nobres estavam alarmados. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência, sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, que ele te dará o significado da escrita. E assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me disserem o seu significado. Eles não conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o significado, você será vestido de vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Até aqui. Bom, aqui a história se repete. Porque diante dos mistérios de Deus, os sábios da Babilônia não tinham discernimento. E aqui a esposa do rei lembrou a ele que tinha Daniel. Que diante de um enigma, quando os enigmas eram muito grandes, o seu sogro, Nabucodonosor, sempre consultava Daniel, porque ele tinha uma inteligência e um discernimento que era fora do comum. E o rei mandou chamar ele e fez uma proposta. Olha, aconteceu algo estranho comigo, e eu estava aqui numa festa, e eu vi uns dedos na parede ali escrevendo, no reboque da parede do meu palácio, e olha que eu não estou louco, olha lá, está escrito, está vendo ali? Está escrito lá. E ninguém consegue me dizer o que está escrito ali, sabe o que é aquilo. Mas se você conseguir, eu vou te encher de presentes e eu vou te dar um cargo importantíssimo aqui no meu palácio. Quer dizer, o rei está querendo comprar um pouco Daniel aqui, né? O rei está querendo fazer uma proposta, mas como eu disse para você, servo de Deus nunca está à venda, né? Veja o verso 17. Então Daniel respondeu ao rei, pode guardar os seus presentes para você mesmo e dar as suas recompensas para qualquer outro aí. No entanto, eu vou ler a inscrição para o rei e eu vou te dizer o significado. Ó rei, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à sua alta posição que lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltastes acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo para que nelas bebesse tu, os teus nobres, mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não podem nem ver,
nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas poderosas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Observe aqui que Daniel não tem problema em dizer o que ele tem que dizer. Ele é profeta, e profeta fala o que Deus, e abre a boca e fala o que Deus mandou dizer mesmo. Aqui interessante, ele não aceita os presentinhos do rei, e por cima ele explica o que está acontecendo ali com o rei, porque parece que o filho é ainda mais arrogante que o pai, né? Nessa situação que vocês estão vendo. E Daniel diz, olha, o seu pai se deu mal. Ele acabou como animal, até que teve que reconhecer quem é o Todo-Poderoso, que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas parece que ele não te ensinou nada, né? Porque você sabe disso, e você está aí desrespeitando o Senhor mais uma vez. Você está aí usando os utensílios que cabem ao Senhor para louvar o nome do Senhor, para engrandecer essas estátuas aí, que não vê, não ouve, não entende nada. Mas é o Senhor que sustenta todas as coisas, você não honra. Você não honra. E Daniel, que não tem papo na língua, continua, rasga o verbo, verso 24. Por isso, ele enviou a mão, Deus enviou a mão, que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim ou Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no reino, no governo dele. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Bom, até aqui. Custou caro o banquete afrontoso do filho de Nabucodonosor, né? Nessa leitura que nós estamos fazendo. Por quê? Diante do desrespeito, diante da afronta, diante da arrogância real, a resposta veio na hora profetizando que o reinado dele acabou. Diante de tudo isso, ele estava acabado. E o próprio dedo de Deus, sentenciou o fim do reinado, o destino do rei desrespeitoso aqui, nesse caso, o mesmo. E mesmo assim, que ele tinha colocado Daniel no cargo que ele tinha prometido, tão importante aqui, naquela mesma noite vieram os persas, invadiram a Babilônia e tomaram o poder. Momento histórico. Primeiro, vocês lembram lá atrás, eram os egípcios, não eram? E os egípcios, quando nós lemos Isaías, o império egípcio foi derrotado pelos assírios, lembram disso? A memória está boa aí? E os assírios tomaram conta e viraram o império. Os assírios do tempo de Isaías foram derrotados pelos babilônicos, nós vemos isso em Jeremias, lembra disso? E aí vieram os babilônicos. E nesse momento aqui, os babilônicos estão sendo derrotados pelos persas, e os persas se tornam o novo império mundial. É um novo império aqui. No capítulo 6, continua comigo aqui, que nós vamos ler só mais um pouquinho, e vamos meditar um tanto aqui. No capítulo 6, verso 1, diz assim, ó: pareceu bem a Dário, o novo rei, constituir sobre o seu reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel, presta atenção aqui, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecer sobre todo o reino. E quando nós vamos lendo isso aqui, nesse momento, você entende, os persas vieram. Quem já viu um pouquinho de história entende. E o grande rei Dário, porque foi um grande rei, começa a governar e ele amplia o sistema de governo dos babilônicos. E aí ele coloca 3 presidentes para cuidar de todo o império. E esse império é muito extenso, é muito grande, difícil de controlar. Então a administração é dividida em sátrapas. O que é isso? Eram como são os estados aqui no Brasil, sabe? Divide em estados aí o seu império, e agora ele coloca 3 presidentes para administrar esses estados, vejam bem, e um desses presidentes quem é? Daniel. Observa aqui que bacana. E sabe o que me chama a atenção aqui nesse momento? É que vem dia, vai dia, sai governo, entra governo, sai império, entra império, e Daniel
permanece o mesmo. Presta atenção aqui. Independente do que tentaram fazer, independente da inveja, independente da situação, independente da acusação, independente do momento que o governo está passando, Daniel está sempre sendo honrado. E eu preciso chamar a atenção de vocês nessa noite para isso. O texto diz que Daniel foi colocado como um dos 3 presidentes para comandar o Império Persa. E aqui o que ele está tentando evitar é ser enganado, é o que o rei está tentando evitar. E por quê? O texto diz que Daniel se destacou entre os 3 presidentes e dentre todos os governadores, ele se destacou. Ele era destacado, ele era o melhor. E o texto diz que a razão é que Daniel havia nele um espírito excelente. E por isso o rei queria colocar ele para administrar todo o seu império, e glória a Deus por isso. E eu preciso parar aqui, porque numa hora dessas eu tenho que parar tudo e ficar pensando, eu preciso meditar em como é que o Senhor deseja nos honrar, a minha vida e a sua vida. Presta atenção aqui. Você serve a um Deus que tem o maior prazer em honrar a sua vida. E por acaso, nós temos que estar aqui hoje nessa noite, nós temos que aprender com Daniel, porque Daniel era honrado, e eu queria dizer para você, bota honrado nisso. Tudo que esse moço fazia, Deus falava amém. Tudo que esse moço empreendia, Deus era com ele. E às vezes nós podemos cometer o desatino de achar que nós seremos honrados na terra quando nós formos filiados a alguma religião, não sei. Ou porque a gente merece ser mais honrado do que alguém, não sei. Mas nessa noite eu preciso dizer para você uma coisa. Eu quero que você olhe para esse rapaz e você olhe e entenda que você serve a um Deus que, independente do que você está vivendo, independente do presidente que governa a sua vida, presta atenção, do emprego que você tem na sua vida, da família em que você nasceu, o Senhor pode te honrar onde você estiver. Vivendo a situação que você estiver vivendo. Daniel, desde que ele chegou na Babilônia, desde que ele rejeitou os manjares de Nabucodonosor, você lembra daquilo que nós lemos aqui? Desde que ele rejeitou, ele vem sendo honrado pelo Senhor. As pessoas conheciam Daniel no reino porque ele era um homem diferente, ele era um rapaz diferente, ele tinha uma sabedoria acima da média. Segundo o texto, entendemos que tudo isso tinha uma razão, era porque nele tinha um espírito excelente. E eu quero parar contigo aqui, porque eu gostaria de pensar comigo nessa afirmação. O que significa dizer que Daniel tinha um espírito excelente? Já pensou nisso? O que quer dizer isso aqui? Essa afirmação. Você acha que, como Daniel era um cara legal, descia lá do céu, um espírito tomava conta dele e ele ficava excelente? Você acha que é isso? Pode ser que você ache, mas eu vou te decepcionar nessa noite, não quero nada disso. A verdade é que Daniel era um homem de Deus de verdade. Ele era um homem de Deus, porque em tudo que ele era, em tudo que ele fazia, ele se esforçava para fazer o melhor. Aliás, o melhor não, ele se esforçava para fazer tudo de forma excelente. E eu preciso que você se atenha nisso. Daniel nos ensina hoje que ser e fazer o melhor é ser e fazer aquilo que o Senhor manda fazer, é ser e fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Daniel era homem de Deus e por isso tudo que Daniel era e fazia era excelente. Nós estamos sendo desafiados nessa noite em nome de Jesus. E eu preciso te dizer que nós precisamos ter algo diferenciado na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque você serve a um Deus que é excelente. Você já parou para pensar no teu Deus? Sim ou não? Você já parou para pensar em como o Senhor age na tua vida? Você já parou para pensar em tudo que Deus faz na tua vida, em como Ele te trata? Você já parou para pensar nisso em nome de Jesus? Você serve um Deus, você vem nesse lugar, você vê um Deus que em tudo que é, em tudo que faz na tua vida, faz de forma única, faz de forma excelente. O Senhor tem o melhor para a tua vida. O Senhor prepara tudo do bom e do melhor para a tua vida. E por isso entenda a importância de você fazer as coisas considerando o Deus que você serve. Muita gente vem para a igreja, muita gente é crente, muita gente é uma bênção, mas vive por aí como se não houvesse Deus. Porque faz as coisas e vai fazendo. Como assim? Nós temos que considerar o Deus que nós servimos. E eu quero que você se atenha nisso aqui, eu quero que você aprenda. Observe e aprenda com esse rapaz. Porque você veio hoje aqui para adorar e ler a palavra de um Deus que deseja te honrar. Independente da circunstância da tua vida. Eu quero que você veja isso. Veja que para isso não serve qualquer atitude. Para que o Senhor possa nos honrar, não serve qualquer postura. Não pode estar em nós qualquer espírito, não
excelente. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Presta atenção em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada está nos desafiando nessa noite porque tem algo que nos move. Tem algo nos conduzindo nesses nossos dias. Tem algo que conduz as nossas decisões. Eu queria que você entendesse isso aqui. Dentro de nós, presta atenção, existe um Espírito que é responsável por dar um sentido na nossa vida. Você sabe que a gente só vive se tiver um sentido, né? Você só vive se tiver uma razão, senão você vai morrer tomando comprimido para dormir. Nós precisamos de um sentido. E eu queria dizer para você uma boa nova hoje. Existe em nós um sentido, um Espírito que nos dá sentido na vida. Eu quero que você tome posse disso aqui. Existe em cada ser humano um Espírito que é responsável pela motivação da vida, pela alegria de viver, por determinadas razões que nos movem. Essa é uma dimensão espiritual. E a pergunta então óbvia que nós temos que fazer é: qual é o Espírito que tem nos movido, ué? Isso é muito desafiador. Isso é o problema de Daniel nesse momento. Aqui está o segredo da honra. E eu já lembro aqui para você que Jesus teve uma conversa com seus discípulos em que ele falou a mesma coisa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Lucas 9, 51, tem uma passagem que você conhece muito bem, e eu vou ler para você. O texto diz do Evangelho de Lucas que, aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado aos céus, ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E ele enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram no povoado samaritano para preparar o pouso. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que em seu semblante Jesus ia para Jerusalém. E ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, o Senhor quer que a gente faça cair fogo do céu para destruir esse povo? Veja Jesus. Mas Jesus, voltando-se, repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas para salvá-la. Aleluia! Então quer dizer, observe isso aqui o que eu disse. Jesus afirmou aos seus discípulos, esses discípulos querendo revanche, que eles não sabiam de que espécie de espírito eles eram. Que espécie de espírito existia nele. Então isso quer dizer que existe um espírito que nós somos, é isso? Que está em nós, que nos define. Existe algo que estava movendo o coração e a atitude de Tiago e João nesse momento. Existe algo que movia a atitude. E esse espírito não servia para o Senhor. E eu quero que você fique muito atento. Todos nós temos dentro de nós, temos em nós um espírito que nos move. Um espírito que nos leva a tomar decisões. Quando a gente fala de espírito, você já pensa numa penada. Não é isso que eu estou falando, né? Você sabe disso, né? Não é de fantasma. É um espírito. É uma dimensão espiritual. Existe um espírito, existem dimensões na nossa vida, para você entender, que são físicas, que são dimensões materiais, visíveis. Mas existem também dimensões na nossa vida que são psíquicas, que é a nossa alma. Nós já estudamos isso aqui. Mas existem também dimensões na nossa vida que são espirituais. E essas dizem respeito ao sentido da nossa vida. Essa que diz quem você é. Essa que te impulsiona a viver. São dimensões espirituais. E existe uma dimensão espiritual em cada um de nós. E essa dimensão, é com ela que o Senhor se relaciona. O Senhor fala com o teu espírito. E eu quero que você preste atenção. Por isso a motivação, por isso as razões que impulsionam a vida, por isso a disposição de viver estão relacionadas com essa dimensão espiritual. O povo de hoje não quer saber de Deus. Por isso que está aí todo mundo deprimido. Desculpa. Existe essa motivação que impulsiona, existe em cada um de nós um espírito que nos move, presta atenção, mas Daniel está nos desafiando. Qual espírito tem nos movido? Nós temos que pensar, eu pensei na minha vida hoje com isso, quando eu li esse texto hoje, eu preciso que você pense. Muita gente tem dentro de si, por exemplo, um espírito de revanche, de revide, de vingança, assim como Tiago e João. Muita gente é movido por isso. Isso é um fato. Mas, por exemplo, muita gente tem sido movido por um espírito de inveja, por exemplo. É muito forte isso em sua vida. Isso manda nos seus dias, isso manda nas suas decisões. Outros, é uma reclamação desgramada, eles só reclamam. Alguns têm a tendência de falar mal dos outros. Isso motiva a sua vida. Outros ainda têm um espírito desanimado, não se anima com nada, não acreditam em nada, não tem fé, não tem motivação para viver.
Observe isso. Outros são inseguros, por exemplo. Uma coisa não te faz, não dizer, é um espírito de insegurança. Outros são medrosos, outros são impacientes. Mas enfim, presta atenção aqui. Porque esse espírito tem movido os seus dias. Existe algo dentro de você que às vezes está te impedindo de viver a plenitude que o Senhor tem para você. Existe algo dentro de você que às vezes está impedindo que o Senhor honre a tua vida, honre os teus dias, porque o Senhor quer honrar. E nós temos que estar atento com isso, porque isso tem movido as nossas decisões, e elas determinam se nossa vida vai ser honrada ou não pelo Senhor. E eu quero que você fique muito atento com isso. Você está aqui porque tem um Deus que, independente da sua ação que você viva e deseja, Ele quer te honrar. Ele deseja fazer da tua vida algo diferenciado no lugar e aonde você vive. Esse é o Senhor, é assim que Ele age. Mas para isso, Daniel nos ensina nessa noite que o Espírito que nos move tem que ser um Espírito excelente. Presta atenção aqui, eu estou pregando para crente. Para Deus, bom é pouco, só serve se for excelente. É a medida dele. A medida dele se chama Jesus Cristo, que em tudo que fazia era excelente. Em algum momento de cura, quando ele levanta aquele jovem na porta de Naim lá, o povo falou: o Senhor, Deus está nos visitando, porque tudo que ele fazia era excelente, Jesus Cristo. Aleluia. Era maravilhoso demais. Isso é um desafio para a minha vida e para a tua vida. Porque uma pessoa que é movida por um Espírito excelente é uma pessoa que faz tudo de forma excelente. Que faz tudo. Daniel nos ensina isso. Alguém que jamais aceita fazer alguma coisa por fazer. O que você está fazendo? Sei lá, que mandar fazer. Mas a gente faz tudo com esmero, a gente faz tudo com empenho, a gente faz tudo com carinho, a gente faz tudo com afinco, com determinação, ou seja, a gente faz tudo de forma excelente. Isso é um aprendizado sensacional. Qual é o Espírito tem nos movido, queridos, em nome de Jesus? Muita gente tem um espírito de preguiça que só Jesus na causa. Desgraça. Oh, meu Deus, eu pedala Robinho, mas enfim. Muita gente começa um monte de coisa e não termina nada, já viu isso? É assim, é um cheio de iniciativa, mas não tem nenhuma acabativa, né? Acabei de inventar a palavra. Começa tudo e não acaba nada. É impressionante. O que é que tem te movido? O Senhor está aqui nessa noite, Ele deseja nos ensinar. O que serve é que nós sejamos movidos em nosso interior por um Espírito excelente. Isso é muito importante que você entenda. Porque quem é movido por um Espírito excelente não aceita fazer nada de qualquer jeito. E quando eu falo nada, é nada. Alguém movido por um Espírito excelente jamais vai ser, por exemplo, um marido de qualquer jeito. Uma esposa de qualquer jeito. Um filho de qualquer jeito, não. Um pai de qualquer jeito, não. Vai ser excelente. Amém. Querido, Aleluia. querida, o Senhor fala da nossa vida através da sua palavra. Você tem que tomar os testemunhos da palavra de Deus, os exemplos que a Bíblia te dá, como uma medida para você. Um pai excelente, alguém que clama ao Senhor, sabe das suas limitações, mas clama e pede ao Senhor para que o Senhor o ensine, para que o Senhor o ajude a tomar as melhores atitudes, e assim são com as esposas, com os pais, com os filhos, com todos nós. Excelente é o que se espera de nós, e nós temos que nos posicionar e olhar para Daniel aqui, entender e aprender isso aqui em nome de Jesus. Quando o Espírito que nos move é um Espírito excelente, por exemplo, nós vamos limpar a casa, e a nossa limpeza não é boa, mas ela é. O que é que tem nos movido? Qual é a nossa percepção? Por exemplo, um funcionário movido por um Espírito excelente não é só um funcionário bom, mas é alguém que vai lá e faz muito além do que esperam dele. Por quê? Porque é um funcionário excelente. Alguém que clama ao Senhor e obedece ao Senhor aquilo que o Senhor manda. E por isso, lá no seu trabalho, vai ser alguém diferenciado. Amém. E aí você pode falar assim: pastor, se eu falar isso, você não conhece meu patrão. Meu patrão é um cretino, ele é um lixo. E aí eu queria dizer para você, em nome de Jesus, entenda uma coisa aqui, ô crente. Você não tem nada com o patrão. Sabe por quê? Porque não vai ser o teu patrão que vai te honrar. Você tem coisa, com Deus, o Deus das atitudes excelentes. Aleluia. Eu quero que você tome posse disso aqui nessa noite. Quem vai te honrar é o Senhor. É Ele que vai fazer da tua vida algo melhorado. Independente do teu patrão, independente do teu emprego, independente de onde você mora, independente de quem governa o teu país. Não me interessa. Você serve a um Deus que espera atitudes melhores de você. E nós temos que tomar posse disso. Glória a Deus. Compreenda que quem nos honra não são as pessoas. Quem é que nos honra?
aqueles que são excelentes. Então, se você quer ver o Senhor honrando a tua vida, vai lá e nunca aceite fazer nada de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Porque o Senhor espera isso de nós. Eu olho para Daniel e eu aprendo isso. Por isso, se esforce, se empenhe, vai fazer o melhor. Por que, pastor? Porque Deus espera isso de você. Por que, pastor? Porque Ele quer te honrar. Porque Ele quer fazer de você algo que você nunca imaginou. Mas não está fazendo, pastor. Olha para as suas atitudes, olha para o Espírito que tem movido os seus dias. Olha para o Espírito que tem movido as nossas decisões, queridos, em nada disso. O que precisa, nós vamos aprender com Daniel nessa noite, é que Daniel não fazia nada para si mesmo. Daniel não fazia nada para agradar rei, não. Ele não fazia nada para ninguém. Mas tudo que ele fazia, para ele ou para os outros, ele fazia como se ele estivesse fazendo para Deus. Como se fosse para o Senhor ele fazia. E aqui está um segredo de vida. Daniel sabia que o Senhor, aquilo que o Senhor esperava dele. E por isso Daniel era movido por um Espírito excelente. Você entende isso? Aqui está o segredinho da vida dele que tem que estar sobre a nossa vida. Então, se você quer ver o Senhor honrando, vá lá e também seja. E por isso tudo que você faz, Daniel, tudo que ele fazia dava certo. É impressionante, até irrita. Tudo que Daniel fazia, ele acabava sendo honrado em todas as atitudes. E não era honrado pelo rei, mas era pelo Senhor. E todo mundo tinha que abrir a boca e admitir: nossa, esse rapaz, hein? Chama ele lá, chama Daniel, a mulher do rei. Porque esse moço tem um espírito excelente, não é possível. Tudo que ele faz dá certo. Chega de bater a cabeça na parede, pelo amor de Deus. Vamos fazer a vida dar certo. Vamos fazer as coisas dar certo, porque o Senhor quer que dê certo. O Senhor não quer ver ninguém frustrado, o Senhor não quer ver ninguém derrotado. Em nome de Jesus, mas para isso tem coisas. Então eu queria dizer para vocês, se concedem serviço para alguma coisa, aí vai. Nunca aceite fazer as coisas movido por um espírito meia boca, pelo amor de Deus, chinfrim. Não faça isso. É algo que está dentro de você. E o Senhor se comunica com isso aí. Você não pode. Espírito às vezes de murmuração. Mas faz murmurando. Né? Limpa a casa e chuta o cachorro. Sai aí, desgraça, xingando. Não! Esse espírito não faz parte da nossa vida. Ou ainda o que é mais comum hoje em dia, que é muito movido por um espírito de autocomiseração. Observa isso, hoje em dia como isso é comum. Tem um espírito movendo a vida das pessoas hoje em dia, que é o espírito do tadinho, coitadinho dele. A pessoa tem dó dela mesma. A pessoa morre de pena dela. Ai, eu merecia isso, pastor. Ai, coitado de mim mesmo, né? Não aceita isso para você, não. Você não é um coitado. Você não é uma coitada, você é servo e serva do Deus Altíssimo. Deus que pode honrar tudo que você for fazer. Isso que pode fazer coisas inimagináveis na tua vida, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, não aceite. Saia daí de você mesmo e entenda que você não faz nada para você mesmo, mas você faz tudo para o Senhor. Você não faz nada para ninguém, não. Você faz tudo para o Senhor, porque isso é ser movido por um Espírito excelente, e esses o Senhor vai honrar. Esses o Senhor levanta. A atitude está em nós, queridos. Nós temos que saber caminhar diante de Deus, reverentemente, sabendo que tudo virá dele, não vem nada de você, tudo virá dele. Mas se você não tiver aí um espírito que o Senhor se comunique, que você ouça e obedeça aí dentro e vá se mover, sabe o que vai fazer com você? Nada. Mas eu estou indo na igreja, pastor, o problema é seu. Está perdendo a novela. Mas vai lá e aprenda a ter um espírito excelente. Vai lá e aprenda a fazer as coisas de forma excelente. Você serve a um Deus você é servo de Deus. Você é serva de Deus. E por isso, você não faz nada para ninguém, nem para você mesmo. Você não faz as coisas esperando reconhecimento de ninguém. Você não faz as coisas esperando um presentinho de rei de ninguém. Presta atenção em nome de Jesus. Você faz tudo para o Senhor e só para o Senhor. Em nome de Jesus. Quando o Espírito de Deus nos move, quando o Espírito de Deus sopra sobre a nossa vida neste lugar, o que está em nós não é qualquer um e não é de qualquer jeito que a vida funciona. Não é de maneirinha, de qualquer jeito, não. Você vai cozinhar, mas sua comida não vai ser boa, ela vai ser excelente. Por quê? Porque eu sou um mestre, um chefe? Não, porque você vai se esforçar e o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar capacidade. Ah, mas eu não entendo. O Senhor vai te dar. Você vai fazer uma faxina, você vai fazer alguma coisa no seu trabalho. Não aceite trabalhar naquele mínimo necessário, sabe? Tem gente, você está lá junto, as pessoas, é o mínimo necessário. Foi o que pediu que eu faço, só. Ah, mas já fiz o que me pediu, está tudo bem. Você é medíocre. Imagina o Senhor olhando com atitude medíocre. Ele olhava para Daniel e via em tudo uma
atitude excelente. Alguém que procurava honrar o nome do Senhor em cada passo que dava na terra. E Deus está atrás desses e dessas. O Senhor está atrás de um povo em que honra o seu nome pelas suas atitudes, porque tomam atitudes excelentes em nome de Jesus. Presta atenção, faça tudo de forma excelente, porque assim Deus pode e Ele vai te honrar. Ele pode e Ele vai te honrar. Imagine se o Senhor decidisse honrar as coisas ruins, né? Imagine se o Senhor fosse honrar as coisas que de qualquer jeito. Deus não honra qualquer coisa. Deus não honra qualquer atitude. Deus não honra qualquer vida. Pensa comigo, se Deus espera que nós sejamos excelentes nas coisas que nós fazemos aqui na vida, na terra, no trabalho, na família, na rua, imagina aquilo que você faz para Ele diante dele. Ah? Já pensou? Pensa comigo. Imagina. Então, na obra de Deus, não faz as coisas por fazer. Melhor não fazer. Diante de Deus, não. Mas faça porque o Senhor espera isso de você. E você vai fazer para quem? Porque os irmãos vão bater palma para você? Não, você vai fazer para o Senhor. E quando você fizer para Ele, faça de forma excelente. Faça o melhor que você puder. Faça como se fosse a última coisa que você fosse fazer na tua vida. Pronto. É a última coisa que eu tenho que fazer na vida. Então é isso, é desse jeito que eu vou fazer. E você pode fazer, ai pastor, mas eu não sei. Eu não sou boa nisso, pastor. Eu não aprendi, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Mas eu queria que você prestasse atenção em tudo que nós já lemos aqui. Porque a Bíblia diz que Daniel também não sabia o significado dos sonhos. Quem se lembra quando nós lemos? Nabucodonosor chamou ele e falou assim, bom, eu ouvi dizer que você pode interpretar o meu sonho. E Daniel falou o quê? Eu não, mas o Deus que eu sirvo, esse pode. Amém. Então se você diz eu não sei, eu não posso, eu quero dizer para você não sabe, mas você serve a um Deus que pode te fazer coisas inimagináveis. Aleluia. Que pode te ensinar e te mover para fazer coisas que você nunca imaginou em nome de Jesus. Daniel não sabia as palavras escritas na parede, mas ele era guiado, e quem guiava a sua vida, quem conduzia as suas decisões, dava a ele discernimento. Isso é muito importante. Tinha um espírito que sabia todas as coisas e mostrava, e tudo. Daniel era obediente, ele era reverente, ele era respeitoso, e ele glorificava o nome do Senhor, o seu Deus. Segredo de vida para você nessa noite. Esse é um segredinho único para você, em nome de Jesus. A obra de Deus é uma oportunidade única. De quê? De nós mostrarmos para Deus qual é o espírito que nós queremos que nos mova. Eu fico imaginando o Senhor diariamente falando com você através do Espírito, do que vai dentro. Sabe essa vozinha que às vezes você escuta aí? Esse diálogo que você tem com você mesmo? Essa dimensão espiritual que você fala assim, mas quem eu sou na vida, né? O que eu faço da minha vida? O que vai ser de mim? Sabe essas perguntinhas difíceis de responder? Pois é, uma dimensão espiritual. Eu imagino Deus diariamente falando com você. E aí você está diante dessa oportunidade que o Senhor te dá, porque Ele fala e Ele prepara uma obra para você. Então, às vezes a gente tem um compromisso com a obra de Deus, mas a gente vai pensar, se der eu vou, tá? Se eu tiver um tempinho, eu vou lá na visita, né? Se der um tempinho, eu vou dar uma estudada no louvor lá. Se der, tá bom? Queridos, em nome de Jesus, que espírito vocês acham que é esse? Que espírito será esse? Meus queridos, para Deus só serve se for excelente. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus que não faz nada para você na nossa vida de qualquer jeito. Leia a Bíblia. Veja quando Deus fez alguma coisa na terra, me responda como é que Ele fez. Observe os detalhes. Eu falei isso ontem no curso aqui da minha liturgia lá no nosso Deus, os detalhes de Deus. Quando Ele manda fazer a arca, meu Deus, que negócio minucioso aqui, que até centímetro tinha prego, cor, largura, altura, tamanho, quantas horas, um projeto perfeito, minucioso, porque Deus faz tudo excelente. Não tem jogado, não é de qualquer jeito. Ontem nós falamos isso aqui. O Deus que você serve não começa uma coisa na tua vida e depois abandona, não. Esse não é o Senhor, não é assim que Ele age. Ele não deixa você falando sozinho no meio do caminho, porque para Ele a tua vida é importante, e o Senhor te trata como um respeito, Ele te trata como um esmero, o Senhor te trata de forma excelente, sim ou não? Aleluia. Olhe para você, sim ou não? Deus tem sido relaxado com você? Deus tem feito de qualquer jeito na tua vida? E nós olhamos para Daniel,
E nós aprendemos nessa noite em nome de Jesus, amém? Amém. Que tem algo que nos move. Daniel está entrando sob o domínio de outro reinado, os persas, um outro rei poderoso, e mesmo assim ele continua sendo honrado, ele continua sendo destacado, ele era o melhor, porque nele havia um espírito excelente em nome de Jesus. E ele sabia porque ele servia um Deus que era assim. Assim é o Senhor. E por isso tudo que você for fazer na tua vida, faça como Deus espera de você. Faça como Deus espera de você. Porque esse é um segredinho para você, de uma hora para outra, se destacar onde você estiver e ser honrado pelo Senhor. Chega de ser como todo mundo. Você não é todo mundo, você é servo de Deus. Você é serva de Deus. De você o Senhor espera algo diferenciado. Que nós façamos boas coisas, que nós sejamos... Não, muito mais. Que nós sejamos um povo excelente. Tem crente excelente aqui nessa noite? Aleluia! Tem um povo querendo ser excelente aqui nessa noite, sim ou não? Amém. Se tem, aplauda o Senhor porque Ele veio. Em nome de Jesus.